Muitas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores e isso é até que um cenário cotidianamente normal para quem investe quando comenta com outras pessoas, não é mesmo? Primeiro, eu vou explicar o que me motivou a fazer esse tipo de vídeo, que é como ficar rico ou como fazer dinheiro com a bolsa de valores. Algum tempo atrás eu estava conversando com alguns conhecidos meus que eu comecei a investir na bolsa de valores, há bastante tempo atrás, na real. E um dos seus conhecidos me deu um insight e falou assim: Leonardo, tome cuidado porque eu perdi dinheiro com a bolsa de valores. Então a primeira pergunta que eu indaguei foi: em qual empresa você investiu e por quanto tempo você investiu para perder esse dinheiro? A resposta dele foi que ele investiu em Magalu e que tinha investido na bolsa por 3 meses apenas. Quando eu escutei falando isso, eu entendi claramente o desalinhamento entre a expectativa dele, os objetivos e o tempo que ele ficou na bolsa de valores. Então eu resolvi gravar esse vídeo ensinando você como fazer dinheiro na bolsa de valores, assim como muitas pessoas já utilizaram ela para a construção de riqueza, como exemplo de Luiz Barsi Filho, Luiz Barsi e Lírio Parisotto, por exemplo, Warren Buffett, entre muitos outros investidores que ficaram realmente bilionários utilizando a bolsa de valores como instrumento de investimento. Primeiramente, o que você precisa fazer ao entrar na bolsa de valores é decidir de maneira clara qual é o seu objetivo, porque o seu objetivo vai nortear a sua estratégia, que vai nortear as suas ações dentro da bolsa. Uma maneira muito simples de você fracassar na bolsa de valores é desalinhar o seu objetivo, estratégia e ação. Isso faz com que você não consiga atingir de jeito nenhum as suas metas e faz com que você sinta que não está progredindo. Então, em primeiro lugar, comentando um pouco sobre esse meu amigo ainda, uma pessoa que tem o objetivo de entrar para ficar apenas 3 meses em um tipo de investimento, jamais, anote isso, jamais deve utilizar a bolsa de valores como instrumento financeiro, tá? Para quem pretende ficar em torno de 3 meses, o mais recomendado é você buscar uma renda fixa que possua isenção de imposto de renda, como é o caso de um LCI, de um LCA. Dessa maneira você consegue analisar que isso vai te dar muito mais retorno do que você investir em algo que pode ser que tenha desvalorizado no momento que você vai precisar resgatar o dinheiro. Lembrando, a bolsa de valores jamais deve ser utilizada no curto prazo. É um dinheiro que você vai utilizar no longo prazo, você não precisa dele agora e com certeza é um dinheiro que você tem que imobilizar ele pelo máximo de tempo possível, porque aí sim o cálculo de juros compostos vão agir ao seu favor e não contra você, como foi o caso desse meu amigo. Pelas ações, fundos imobiliários e demais ativos de renda variável, como o BDR, por exemplo, serem extremamente voláteis, você não pode investir com um prazo para resgatar esse dinheiro no curto prazo, porque nesse período pode acontecer especulações, pode acontecer resultados negativos nas empresas que você investiu, isso vai gerar uma diminuição na cotação, fazendo com que você seja obrigado a liquidar esse prejuízo que você teve, porque você tem um prazo estabelecido para resgatar o dinheiro, entendeu? Eu costumo falar que a pessoa que entra em bolsa de valores, focando em ação, num cenário menor que um ano, na real ela não está querendo investir, ela está querendo apostar, quase efeito de um cassino. Porque, pessoal, é quase que improvável que uma ação ela consiga performar de maneira excelente, trazendo resultados para vocês num prazo inferior a um ano. Nesse prazo, dificilmente você vai conseguir ter até um recebimento de dividendo extraordinário numa empresa que você entra, a não ser que você entre num momento muito específico e se beneficie dessa alta. Pois bem, depois de contextualizar um pouco sobre como você deve utilizar a bolsa, agora a gente vai falar do tema principal desse vídeo, que é como você fazer dinheiro, como você ficar rico com a bolsa de valores de fato. Pessoal, assim como qualquer área da vida que você deseja seguir, você precisa buscar inspirações, objetivos e pessoas que já atingiram o que você busca para estudar o que eles fizeram para sair do seu ponto até o ponto que eles se encontram. E por isso, muitos investidores como Luiz Barsi Filho, Luiz Barsi, Lírio Parisotto, Warren Buffett focam em estratégias de empresas que pagam bons dividendos, estratégias formatadas para o longo prazo e uma carteira de renda mensal. Quando falamos em longo prazo, fica muito simples entendermos o porquê que o longo prazo é o que faz sentido. No prazo, estamos falando em fórmula de juros compostos, onde o principal fator dessa fórmula é o tempo, é o delta tempo, ou seja, quanto mais tempo você vai investir,
maior vai ser a sua rentabilidade. Dessa forma, quando você tem uma rentabilidade de 10% ao ano, na real, no próximo ano você não vai ter uma rentabilidade de somente 10%. Vai ser muito mais, porque vai ser juros sobre juros, ou seja, os juros que vai incidir vai ser referente aos juros que já rendeu no ano passado. Essa é a fórmula principal dos investidores de longo prazo. Tendo isso como parâmetro, é inevitável você ficar rico ou você conseguir dinheiro na bolsa de valores, se mantendo por anos ou até décadas na bolsa de valores. Como o exemplo do Luiz Barsi Filho, que para quem não sabe, recebe mais de 1 milhão de dividendo por dia na bolsa de valores. Mas ele não começou ontem, pessoal, ele tem quase 50 anos de experiência na bolsa de valores, investindo constantemente até atingir esse patamar. Já que a gente falou um pouco sobre a duração desse tipo de investimento para que você consiga atingir o seu resultado, agora eu vou explicar o porquê que você deve formatar a sua carteira para uma carteira de dividendos. Quando falamos de uma carteira de dividendos, estamos falando de ações que pagam dividendos semestralmente, trimestralmente, ou seja, com uma periodicidade específica para os acionistas, correto? A bolsa de valores estando caótica, você pode utilizar os dividendos para recomprar empresas, aumentando a sua rentabilidade. Ou seja, mesmo no cenário extremamente catastrófico na bolsa, você ainda vai estar se beneficiando dessa estratégia. Esse parâmetro focado em dividendo, ele é muito diferente do parâmetro formatado para crescimento patrimonial, onde o seu único ganho vai ser se a ação valorizar. Ou seja, se a bolsa está no cenário extremamente catastrófico, não está pagando nada, se você foca no crescimento patrimonial, certamente você não vai ter benefício nenhum durante aquele período. As empresas que pagam dividendos, pessoal, não necessariamente elas geram mais lucro que as empresas que focam em crescimento. A diferença é que ela distribui esse lucro para os acionistas e dá para eles a tomada de decisão do que fazer com esse dinheiro. Nesse cenário, a empresa possibilita você, acionista, de recomprar ações das próprias empresas utilizando os dividendos por ela pago, diferente de uma empresa de crescimento patrimonial, onde que para você comprar novas cotas, você vai ter que desembolsar do seu bolso aquele dinheiro para recomprar as ações, porque ela não distribui dividendo. Além do longo prazo que nós já comentamos, dos dividendos que nós falamos, existem mais uma fórmula matadora para você investir na bolsa de valores e ficar rico. Investir todos os meses, sem exceção nenhuma. Quando você combina essas três estratégias, longo prazo, dividendo, investimento todos os meses, você cria uma máquina onde ela consegue multiplicar o dinheiro que você colocou na bolsa de valores mensalmente. Você vê o seu patrimônio crescendo, mesmo que você não queira investir mais, não queira aportar mais dinheiro na bolsa de valores, é quase que uma máquina automática. Por exemplo, imagine no seguinte cenário onde você tem um fundo imobiliário que paga 1% de dividendo todos os meses. Se você investir R$1.000 todos os meses, a partir do 13º mês, você já vai conseguir comprar 10% das ações que você comprava mensalmente, somente utilizando os dividendos. Ou seja, a partir dali, se você não investisse mais nada do seu bolso, você ainda teria a possibilidade de aumentar o seu patrimônio comprando novas cotas, novas ações, com esse dinheiro que retornou de dividendos para vocês. O ato de você investir todos os meses, ou seja, aportar todos os meses do seu bolso e reinvestir os dividendos, faz com que você tenha um fluxo de caixa melhor para fazer esses aportes e aproveite melhor as oportunidades da bolsa de valores. Utilizando o aporte mensal que sai do seu bolso, mais os reinvestimentos dos dividendos, você consegue criar um fluxo de caixa extremamente interessante para que você consiga comprar ações descontadas em momentos oportunos. Dessa forma, seguindo esses três conceitos de maneira simultânea, você cria uma possibilidade imensa de você construir uma riqueza dentro da bolsa de valores. Por exemplo, eu comecei a investir há 3 anos na bolsa de valores e no meu primeiro mês eu recebi menos de 50 centavos. E é engraçado pensar nisso porque no primeiro mês, diferente de muitas pessoas, eu não desisti, eu resolvi seguir em frente e hoje, depois de 3 anos, já estou recebendo um valor infinitamente maior do que eu recebia no começo em dividendos, sempre focando no longo prazo, aportar mensalmente e reinvestir os dividendos que eu recebi das minhas ações e fundos imobiliários. O grande problema do investidor moderno é ser extremamente imediatistas. Eles entram na bolsa de valores hoje achando que amanhã já vão estar milionários. Pessoal, a bolsa de valores, ela não vai deixar você milionário investindo R$100.
Peço desculpa se muitas pessoas mentem pra você falando isso, mas eu jamais vou contar essa mentira pra você. A bolsa de valores, ela multiplica o que você coloca nela. Jamais você vai colocar 100 reais e vai virar 1 milhão de reais em um ano. Esqueça isso. Se você tá entrando com esse objetivo, eu peço que você vá para Las Vegas, que é mais provável que você consiga isso lá do que na bolsa de valores. Isso sendo totalmente transparente com você. Além disso, muitos investidores buscam achar a fórmula milagrosa, a galinha dos ovos de ouro na bolsa de valores. Isso não existe, pessoal. O que existe é constância, estratégia. É basicamente o básico bem feito de maneira constante e persistente. Quem diz que não existe uma fórmula para o longo prazo está mentindo. Essas 3 variáveis que eu comentei com vocês é a fórmula perfeita para ficar rica na bolsa de valores no longo prazo. Lembrando, se você foca no curto prazo, não vá para a bolsa de valores. Por exemplo, pessoal, sempre que você pensa em focar em dividendos, o mais aconselhado é você pegar empresas consolidadas dentro de setores perenes, como é o caso dos setores best. Por exemplo, se você tivesse comprado Banco do Brasil há muito tempo atrás, como Luiz Barsi, você teria pagado 50 centavos num banco que hoje está a mais de 50 reais. Isso sem considerar todos os dividendos que ele já pagou. Que hoje, atualmente, se você tivesse pagado 50 centavos no banco, os dividendos pagos apenas em novembro já teriam quitado o valor da cota que você investiu. Além disso, pessoal, quando falamos de empresas dos setores best, estamos falando de empresas que possuem contratos de longuíssimas datas, como por exemplo empresas de saneamento, empresas dos setores elétricos que fazem contratos de longuíssimos prazos, como 40, 50 anos, nos municípios que elas atuam. Ou seja, uma receita previsível que você tem, reajustada normalmente por alguns indexadores da economia, como IGPM, IPCA, ou propriamente reajustada pelos investimentos realizados pela empresa, que você, acionista, vai se beneficiar através do recebimento de dividendo e tendo mais dinheiro para comprar novas cotas. Vale ressaltar aqui, pessoal, que quando você vai comprar uma empresa formatada em dividendo, existem diversas estratégias que você pode seguir, como por exemplo é o caso do Luiz Barsi, onde ele estabelece que a empresa precisa pagar no mínimo 6% de dividendos anualmente para que ele invista nela. Essa estratégia ela não é derivada do Barsi, ela é derivada de Décio Bazin. Além disso, pessoal, quando focamos nesse tipo de empresa, dificilmente nós vamos ter grandes oscilações negativas, porque são empresas indispensáveis para a população brasileira. Sem mais investidores, eu espero ter simplificado o caminho para você atingir a sua liberdade financeira através de investimentos na bolsa de valores. Se você ficou com alguma dúvida dessa estratégia que eu comentei até agora, peço que você deixe nos comentários que eu vou estar respondendo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curte, comente e compartilha. Se você não é inscrito aqui no canal, peço que você se inscreva e clique no sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Sem mais, uma excelente semana a todos e fiquem com Deus.